Você já viu a oportunidade que Deus te deu hoje de sentar ao lado de uma pessoa especial? Hã? Você já fez um elogio a ela ou a ele aí? Aproveita que hoje eu estou inspirado, eu vou ajudar você. Diga para ele, olha, como que você está bem, como que você está bonito hoje. Não vale mentir, Cícera. Deus te perdoa, né? Mas eu quero começar hoje uma série de mensagens. Esse mês de fevereiro, vou estar falando um pouquinho sobre relacionamentos. Aí eu quero trabalhar esse tema com você hoje, no próximo domingo, e no dia 28. Dia 21 nós teremos um pastor amigo, o pastor Isaac, vai estar ministrando, no dia 21. Mas, então no dia 7 hoje, dia 14, e no dia 28 eu quero trabalhar com você sobre esse tema. E aí série, né, as pessoas que gostam de assistir série, você não pode perder um capítulo, né? Hã? Quem é que gosta de assistir as séries aí? Cadê a Cecília? A Cecília passa a noite. Tem mais gente aí, tem um bocado de gente aí que gosta, né? E aí você não pode perder um capítulo, ou seja, você não pode perder os próximos cultos. Esse é o recado. Mateus capítulo 5, nós vamos ler os versículos 23 e 24, que diz o seguinte: eu gostaria que você não conversasse, me ajuda, por favor, sentem, né? Não, fica tranquilo. Isso, vai me ajudando aí, que vai ser bom para nós. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, diz o seguinte: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Você pode dizer amém? A reconciliação não é algo a ser praticado somente entre nós e Deus, mas há uma necessidade de nós nos relacionarmos e termos esse relacionamento restaurado. Veja que a cruz tem duas linhas, uma na vertical e a outra na horizontal. Isso fala de uma restauração entre nós e Deus, mas também entre nós e o nosso próximo. O mesmo perdão que recebemos de Deus deve ser praticado para com o nosso semelhante. Entenda que quem não perdoa, também não é perdoado. Veja que o perdão faz muita falta na vida do ser humano. A reconciliação horizontal determina se a vertical que recebemos de Deus vai permanecer em nossas vidas ou não. Isso é interessante a gente entender, porque muitas vezes nós dizemos, não, o meu relacionamento com Deus está bom e isso é o que interessa. Mas e com o meu próximo? Com o meu irmão? A palavra de Deus é clara quando ao fato de que, se não perdoarmos a quem nos ofende, então também não recebemos o perdão de Deus. Quando Jesus, na sua oração, aliás, no sermão conhecido como Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, no versículos 14, ele diz, porque se perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Veja que Deus tem nos dado o seu perdão gratuitamente.
sem que merecêssemos, é verdade. Não merecemos o amor de Deus, mas Ele nos deu. E é interessante que Ele espera que usemos deste mesmo perdão, usemos desse mesmo espírito misericordioso para com o nosso próximo, para com quem nos ofende. Eu pergunto nesta noite, perdoar é fácil? Hã? Tem alguns que estão na dúvida, eu acho, que não responde nem que sim, nem que não. Né? Outros concordam que não é fácil. Mas perdoar não é fácil. Mas nós recebemos da parte de Deus o Espírito Santo. Amém? Você é cheio do Espírito Santo, eu creio nisso. E à medida que você recebe o Espírito Santo de Deus em sua vida, você está pronto a viver como Jesus viveu. Diga amém, vai, me ajuda aí. Isso é muito sério, porque as ofensas das pessoas contra a gente não são em nada perto da nossa ofensa para com Deus. O texto de Isaías 59 diz que nós estávamos separados eternamente de Deus. O pecado criou um abismo entre nós e Deus, nos distanciou de Deus. Mas Ele, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele nos alcança. E o que Ele espera de nós é que nós alcancemos outras pessoas com esse mesmo amor. A premissa bíblica é de que se podemos ser perdoados por Ele, então também devemos perdoar como Ele nos perdoou. Entenda que a falta de perdão é uma prisão. Quem não perdoa está preso. Muita gente tem sofrido com a falta de perdão. Certa vez eu ouvi alguém dizendo, olha, o ressentimento, a falta de perdão, é como você tomar um copo de veneno e esperar que o outro sofra as consequências. Tem muita gente sofrendo com a falta de perdão. A falta de perdão produz um dano maior em quem está ferido do que em quem feriu. Por isso, eu sempre costumo dizer, já que você recebeu um primeiro sofrimento, por que continuar sofrendo, guardando mágoas no seu coração? Por que não libera logo esse perdão e viva em paz? Mas algumas pessoas acham que o perdão é o benefício para o ofensor. Quantas vezes eu já ouvi alguém dizer, olha, eu não vou perdoar porque foi ele que me ofendeu. Eu acredito que você já tenha ouvido isso. Eu não vou tomar a atitude de ir até a pessoa porque foi ela que me ofendeu. E o problema é dela, ela que tem que vir atrás de mim. Mas entenda que o benefício é maior para quem recebe e para quem libera o perdão. Sem perdão não há cura. A doença interior, ela só complica a saúde espiritual, emocional e física da pessoa ressentida, é seriamente afetada. E se você quiser ver uma mensagem espetacular sobre saúde espiritual, emocional e física, assiste a de quinta-feira, a mensagem da Kátia, ela ministrou aqui sobre isso. Né? Assiste lá, está lá no nosso canal no YouTube. Mas a falta de perdão pode me prender a pessoas, a outras vidas. A falta de perdão pode me travar a outras pessoas. O pastor Vandeir ministrou aqui há uns 2 domingos atrás, e ele deu o exemplo aqui do Marcelo. Eu creio que quem estava aqui lembra, né? Fica carregando aquele peso sobre a vida dele.
E é realmente isso que acontece. Veja, eu já tive situações onde a pessoa entrava dentro de um gabinete angustiada, sofrendo, e quando você conversava e aquela pessoa conseguia liberar o perdão, ela saía aliviada. O simples fato de declarar que estava liberando, que estava agindo para perdoar aquela pessoa, trazia um alívio sobre a alma daquela pessoa. Nós temos alguns exemplos bíblicos sobre esse assunto e eu quero trazer para a nossa reflexão. Mas antes de trazer esta reflexão, eu pergunto, como deve ser o perdão? Você já se perguntou sobre isso? Como deve ser o perdão? A pessoa tem que pedir o perdão ou merecê-lo para poder ser perdoada? Sim ou não? Eu acredito que não. Nós devemos perdoar como Deus nos perdoou. O texto de Efésios, capítulo 4, versículo de número 33, vai ser projetado. Efésios, capítulo 4, e o versículo de número 32, desculpa, 33 não tem, né? Aí você ia entrar em dificuldade aí. Olha só, seja bondoso e compassivo uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Uau! Que desafio! Precisamos perdoar como fomos perdoados em Cristo Jesus. Veja que o texto bíblico nos diz que o perdão e a reconciliação horizontal, ela deve seguir o exemplo de que Deus praticou para conosco. O perdão e a reconciliação horizontal entre eu e você deve acontecer da mesma forma como Deus agiu para conosco. Aí eu pergunto nesta noite, a segunda pergunta, merecemos o perdão de Deus? Mas Ele nos perdoou. Amém? Diga para quem está ao seu lado, você é perdoado por Cristo. Então o nosso ofensor, eu chego à seguinte conclusão, o nosso ofensor não precisa merecer o nosso perdão. Cri, 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 cri. O nosso ofensor não precisa merecer o nosso perdão. O perdão é um ato de misericórdia. O perdão é um ato de compaixão. Nada tem a ver com merecimento. O apóstolo Paulo fala aos Efésios que o perdão é um fruto de um coração compassivo e bom. Você já pensou sobre isso? Eu perdoo não porque o outro merece, mas porque eu recebi o Espírito Santo de Deus em minha vida, e eu tenho o meu coração transformado, eu recebi um novo coração, e agora eu tenho liberdade de chegar e abraçar o meu irmão e dizer, olha, eu te perdoo em Cristo Jesus. Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo e Deus. Jesus disse que se eu soubesse que alguém tem algo contra mim, devo procurar e tentar a reconciliação. Sabe, eu hoje, refletindo sobre essa mensagem, na verdade essa mensagem já está no meu coração, talvez há um mês e pouco. E eu refletindo sobre ela e falando, Deus, que desafio é ministrar esta palavra nesta noite. Eu já contei isso para a igreja, e eu vou compartilhar novamente. Teve uma vez que aconteceu uma determinada situação comigo, e uma outra pessoa,
E a gente entra no quarto, todos os dias nós oramos em casa com os meninos. E cada dia é dia de um orar. E nesse dia era dia do Rafael, e o Rafael, Deus abençoa-o, soltou o nome do abençoado, que tinha me machucado. Você sabe aquele momento que você para assim, você engole seco, fala, eu não estou acreditando que o Rafael está fazendo essa oração. E eu entendi ali um propósito de Deus. Deus queria ministrar a minha vida. Deus queria restaurar o meu coração. Deus queria trazer cura à minha alma. Ele usou o Rafael para ministrar a minha vida. Você sabe que às vezes situações acontecem em nossas vidas, né, porque nós devemos agir para que o perdão alcance a nós e a quem está à nossa volta. Mesmo se tal pessoa não me procurar, ou nem mesmo quiser falar comigo, eu tenho que ter a iniciativa. Aí está o desafio, porque muitas vezes nós queremos que o outro venha até nós. Marido e mulher aqui, não precisa levantar a mão, não precisa dar aquele cutucão na mulher ou no marido. Quando você fica meio de lado assim, não. Quando o negócio pega dentro de casa. Quantas vezes você não tem a humildade de falar, não, vou lá, vou pedir, vou conversar, vou me humilhar. Não, foi ela que errou, foi a Alessandra que fez. Foi a Alessandra que falou, o problema é ela que tem que vir me procurar. Mas o texto bíblico, Jesus diz que eu tenho que ter essa iniciativa. Amém? Eu quero lançar um desafio para você nesta noite, a viver o perdão de Deus. A viver o perdão de Deus, porque você foi perdoado em Cristo Jesus. Mas não só viver, mas a manifestar esse perdão. Amém? A manifestar, a revelar esse perdão, a permitir que pessoas sejam curadas a partir de você. Veja que Deus oferece perdão gratuito a todos, independente de qualquer comportamento, e Ele é o nosso exemplo. Se lembra de Pedro? Pedro, no momento em que Jesus mais precisa de um amigo, de um companheiro, ele fala, eu, tchau e benção. É uma expressão lá do Goiás. Para quem não entende, estou saindo fora. Vou pescar. Mas é interessante que logo depois Jesus vai atrás dele e fala, Pedro, você me ama, Pedro? Nós vemos uma restauração, nós vemos uma mudança na vida de Pedro. Porque ele recebeu esse perdão e ele entendeu que o perdão era suficiente para mudar a vida dele. Mas ele entendeu também que ele precisava usar desse perdão para com outras pessoas. E nós conhecemos a história. E é interessante que não há limite de vezes para ser perdoado. Certa ocasião, Pedro quis saber o limite de vezes que existe para perdoar alguém. E ele foi surpreendido com a resposta que Jesus deu. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22 diz, então Pedro, aproximando, lhe perguntou, Senhor, quantas vezes, se o meu irmão pecar contra mim, eu tenho que perdoar? 7 vezes? Respondeu Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Só que muitas vezes nós fazemos como criança. Bom,
70 vezes 7, para quem é bom de matemática, dá 490. E ele marca lá 490. E vai ticando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chega a hora que você não aguenta mais. Você fala, Senhor, até chegar lá. Mas é interessante que o Senhor declarou, né, essas 490, não uma questão numérica. Na verdade, Jesus queria que os discípulos entendessem que ele estava rompendo, removendo um limite que era colocado. Não existe limite para eu e você perdoarmos. Eu disse que o nosso exemplo é Deus, é Jesus. Quantas vezes você recebeu o perdão de Cristo? Quantas vezes eu recebi o perdão de Cristo? Sabe, o que Jesus estava dizendo é que não tem limite. Não importa quantas vezes somos ofendidos, não importa quantas vezes somos atingidos em nossa alma, o que importa é quantas vezes nós tomamos a atitude de Cristo, perdoamos. O que faz a diferença não é quantas vezes eu recebi a ofensa, né? Quantas vezes eu fui ofendido, mas quantas vezes eu liberei perdão. Fico pensando o que seria de mim e de você sem a misericórdia de Deus. Você já pensou sobre isso? A Bíblia diz que nós fomos alcançados pelo amor de Cristo. Estávamos distante da presença de Deus. Estávamos longe da graça de Deus, da bondade de Deus. E o texto diz que Ele nos resgatou do reino das trevas. Uou! Ele nos resgata, Ele nos arranca do reino das trevas e nos coloca no reino do Seu Filho amado, simplesmente por nos amar. Simplesmente por nos amar. Eu não sei se você se alegra com isso, mas quantas vezes Deus já nos perdoou? Quantas vezes você já recebeu o perdão de Deus? Quantas vezes nós ficamos como meninos birrentos? Deus, se o Senhor não fizer, eu não vou fazer. Mas entenda uma coisa nesta noite, o amor de Cristo te alcança, o amor de Cristo nos alcança incondicionalmente. E Ele espera que eu e você tenhamos a mesma atitude para com o nosso próximo. Quem leva vantagem com a falta de perdão? 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, vai te responder esta pergunta. Nós já sabemos, mas eu quero ler com você aqui. Vamos lá? Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Versículo 11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Quer um conselho? Sublinhe esse texto aí na sua Bíblia. Marca aí. Escreve, decora esse texto. Que você vai demorar para guardar rancor de alguém. Os demônios é que aproveitam dessa situação. Satanás é quem tira proveito da falta de perdão. Veja que o apóstolo Paulo revela que se deixarmos de perdoar,
quem vai tirar proveito desta situação é o inimigo das nossas almas. Aquele que veio para matar, roubar e destruir, é ele quem vai ter a chave nas suas mãos. E quando temos a chave, nós temos a autoridade. Chave me dá entender que é autoridade. Quando eu não libero o perdão, quando eu não ajo com misericórdia para com alguém, eu permito que Satanás, nas suas intenções malignas, por favor, versículo 11, coloque ele por gentileza. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Entenda que Satanás, ele quer que você não libere perdão. Porque ele quer continuar manipulando a situação. Ele quer continuar no controle da situação. Precisamos entender que com isso, Deus não será engrandecido na falta de perdão. Precisamos entender também que o ofendido não lucra nada por não perdoar. Precisamos entender que até mesmo o ofensor pode estar espiritualmente preso. Pode ser que o ofensor tenha sido usado pelo inimigo para trazer problemas às nossas vidas. Eu chego à conclusão que o único que lucra com a falta de perdão é Satanás. O único que tem proveito com a nossa falta de perdão é o inimigo. A Bíblia nos ensina que não devemos dar lugar ao diabo. Amém? Diga para alguém aí, não deis lugar ao diabo. Porque ele está andando ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Ele está dando volta, procurando tragar a nossa vida. Mas é interessante, o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz que nós devemos resistir ao diabo. Mas quando recusamos o perdão, estamos quebrando estes mandamentos. Eu quero nesta noite te convidar a viver as promessas de Deus, a viver o milagre de Deus na sua vida. E para isso eu tenho alguns conselhos práticos para você. Para aqueles que reconhecem que não há saída a não ser o perdão, a não ser liberar o perdão. Mas também que entende que tomar esta atitude não é fácil. O primeiro conselho que eu te dou é: o perdão não é um sentimento. A Renata atende várias pessoas com problema na alma. Já chegou alguém lá feliz da vida? Eu quero liberar perdão. Eu vim hoje conversar com você porque eu quero liberar perdão. Todas as pessoas que eu atendo no gabinete que vêm com mágoa, ela chega, a minha vontade é de matar. A minha vontade é que aconteça uma tragédia e aquela pessoa morra. É o sentimento. Então, não tem um sentimento. O perdão não é um sentimento. É uma atitude e também uma decisão de fé. E eu vou te mostrar isso na palavra. Veja que, já que dissemos que o perdão não é por merecimento,
Logo, a gente não tem também uma motivação para agir em prol dessa atitude. Eu não me alegro por ter sido lesado. Eu não me alegro por ter sido roubado. Eu não me alegro porque alguém feriu a minha alma. Eu não me alegro porque alguém me traiu. Portanto, o perdão não flui espontaneamente, a não ser a partir de uma decisão. Não vai fluir do seu coração. Hoje eu acordei com vontade de perdoar todo mundo. O texto de Lucas, capítulo 17, versículos 3 a 5. Jesus estava tendo um diálogo com os discípulos. E falando sobre o perdão. E olha só o que diz o texto. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Versículo 4. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. E o versículo 5. Os apóstolos disseram ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. E é interessante que Jesus parece concordar com eles. O versículo 5 em diante, depois você lê na sua casa, Jesus começa a dizer sobre a necessidade, sobre a questão da fé, o tamanho da fé. Os discípulos, eles reconhecem que praticar esse nível de perdão iria precisar de mais fé. Os discípulos entendem que para exercitar esse perdão não seria fácil. E Jesus começa então a comparar a fé a uma semente. Quanto mais se planta, mais se colhe. À medida que você perdoa, você recebe perdão. O primeiro passo prático para eu e você, interessante que Jesus estava falando da oração lá no monte, no Sermão do Monte, e é um sermão prático. É um sermão onde ele traz um discurso dizendo, olha, vocês precisam agir desta forma. E aí a tão conhecida oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, e o versículo 12. Jesus diz, olha, vocês devem orar assim, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É uma oração prática. Veja que para eu receber o perdão de Cristo, eu preciso liberar perdão. E é interessante que Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, ele olha para aqueles seus inimigos, não como seus inimigos, mas ele os vê como vítimas de um sistema. Aqueles homens que estavam crucificando, que estavam colocando ele na cruz, ele olha para aqueles homens, e ele faz a seguinte oração, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles estão sendo manipulados. O sistema está manipulando eles. E aí você pode me falar, mas Jesus é Deus.
E aí a gente vai lá para Atos, capítulo 7, e o versículo de número 60, nós vemos um homem, um diácono, cheio do Espírito Santo, Estevão, fazendo a mesma oração. Atos capítulo 7, o versículo 60. Estevão está sendo apedrejado. Mas ele olha para aquelas pessoas que o apedrejavam, não como as suas inimigas, mas como vítimas de um sistema religioso. E a Bíblia diz que ele ora a Deus, então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E quando ele faz esta oração, ele adormece, ele morre. A sua última oração. E o que mais me encanta nesta oração, que havia um homem apedrejando Estevão. Este homem chama-se Paulo. Essa oração alcançou a vida de Paulo. Senhor, não ponha sobre ele esse pecado, mas perdoa. E nós vemos um Paulo que se levanta para impactar uma geração, para impactar o mundo, para impactar as nossas vidas de forma extraordinária. Sabe, eu concluo as minhas palavras nesta noite dizendo: talvez o seu inimigo, entenda, o seu inimigo está precisando de uma oração sua. Talvez o seu ofensor está precisando de uma intercessão sua. Talvez aquela pessoa que te magoou, que te machucou, que feriu a sua alma, e ferida talvez de morte. Talvez você não tenha conseguido romper a partir de uma palavra, a partir de uma ação, a partir de uma atitude contra você. Talvez essa pessoa está esperando, está precisando de uma oração como a de Jesus, como a de Estevão, dizendo: Pai, perdoa. Sabe, esse Paulo que recebe esta oração, que é transformado por Cristo Jesus, ele vem escrevendo aos Efésios dizendo: olha, a nossa luta não é contra carne e sangue, o meu inimigo não é o meu irmão, o meu inimigo não é no campo natural, mas é no campo espiritual. Deus tem, os coaches têm usado uma palavra, eu não sou coach, mas eles têm usado uma palavra sobre chave. Talvez eles tenham usado a chave para prender a sua mente. E a chave nesta noite para transformar a sua vida é você liberar perdão. A chave para mudar a sua vida nesta noite é você perdoar. É você levantar e falar: eu vou orar pelo meu marido, eu vou orar pela minha mulher, eu vou orar pelos meus filhos, eu vou orar pelos meus vizinhos, eu vou orar pelo meu chefe, eu vou orar. E Deus vai transformar a vida dessa pessoa, porque eu estou pronto a perdoar. Como eu disse, o perdão é uma atitude de fé. Jesus só conseguiu nos perdoar porque ele estava cheio de fé. Estevão só conseguiu orar porque ele estava cheio de fé no seu coração. Nesta noite talvez você me ouve e está dizendo: pastor, eu estou enfrentando uma situação dificílima na minha alma. Estou aflito. Eu quero orar com você. E nós vamos orar e pedir para que a nossa fé seja aumentada.
Nós vamos orar e nós vamos clamar a Deus para que Ele nos ajude nas nossas limitações, nas nossas fraquezas. Você precisa perdoar alguém? Você precisa receber o perdão de alguém? Pense sobre isso. Pense sobre isso. O Senhor quer usar a sua vida. O Senhor quer usar a sua vida. Se coloque em pé, eles vão ministrar uma canção.